Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Filosofia 2. Hoje a gente vai falar: você sofre por algo que nunca aconteceu? Esse é o título do episódio de hoje. E meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre. Eu sou Evelyn Lima, sua professora de filosofia cotidiana. E esse aqui é o Filosofia 2, um podcast onde a gente discute filosofia e literatura como se você estivesse aqui, na nossa casa. Portanto, sente-se e participe. Puxa sua cadeira, senta aí com a gente. Exatamente. E nessa temporada a gente está explorando a ética das relações humanas, como viver juntos. Esse é o tema geral dessa temporada. Isso. E hoje a gente vai falar sobre ciúmes e suposições. Bom tema, bom tema. E o tema é, pegue o seu livrinho, eu vou pegar a minha versão aqui, sobre Dom Eu ganhei na Casmurro. escola, tá? Exatamente, Dom Casmurro, do Machado de Assis, que vai mostrar como é que as histórias que nós inventamos influenciam no modo como a gente enxerga a nossa vida. Esse é o intuito aqui. Então, nessa temporada, a gente está sempre partindo de um livro. Minha edição é essa aqui da Penguin, e a tua qual é? Mostra aí. A minha é uma edição da Mostra pra editora Rovelli. Eu tava lendo, eu não me lembro a edição da editora Rovelli. Eu ganhei isso aqui na escola. Foi um presente do governo, um box completo do Machado para quem terminou o 9º ano e saiu da escola. Eles deram um box. Só que eu ganhei no 8º porque sobrou. E aí eles deram para um ano anterior. Ainda tem até hoje, né? As outras obras aí. Eu tenho o box completo ainda. Foi um bom presente de despedida da escola. E a minha é uma edição mais simples também da Penguin com a Companhia das Letras, mas a introdução dessa edição é muito boa. Então, ela talvez seja a melhor edição do Machado possível. Ela é de pouca qualidade material, mas o conteúdo é bom. Então, o que a gente está fazendo nesse episódio? A gente está primeiro fazendo a síntese da obra, e depois a gente começa a fazer algumas reflexões sobre o título propriamente dito do episódio, que é: você sofre por algo que nunca aconteceu? Então, eu até fiz uma colinha aqui, porque obra difícil de sintetizar é essa, cara. Porque... Vale lembrar, antes de você, enquanto você pega a sua colinha aí, que sempre pode ter pessoas que não estavam nos episódios anteriores, né? Então, quem é novo, a gente dá spoiler. Então, só pra avisar, acho que é importante a gente falar isso em todos os episódios, porque pode vir alguém nesse que não veio nos outros. Verdade. Então, esse não é um episódio que a gente vai falar do enredo, se preocupando de não te falar cenas importantes. Então, se você tem muito pavor de spoiler, você pode voltar depois que você lê. Você pode ir embora. Dom Casmurro do Machado de Assis. Ele foi escrito em 1899, portanto há mais de 100 anos. E ele é um romance. Um romance que é colocado no gênero realista. Basicamente, é a história do Bento Santiago contada por ele mesmo. Na velhice, na casa que ele tenta emular a casa da infância. Não é a mesma casa da infância, mas ele tenta emular a casa da infância. Ele já velho tenta escrever suas reminiscências, suas memórias, principalmente em torno da figura que foi a sua esposa, a Capitolina ou a Capitu. Famosa Capitu. Capitu. Então, é basicamente o enredo de um romance de formação, que é mais ou menos assim. É alguém que já viveu a vida, lembrando do que viveu, tentando encontrar algum sentido no que aconteceu. Isso acontece em vários romances e acontece aqui. A gente pode dividir o enredo em seminário e casamento, sendo que o seminário pode ser dividido em antes e depois do seminário. O que gira em torno do seminário é 2/3 do livro, e o casamento é 1/3 do livro. A gente poderia dizer assim, deixa eu colocar aqui essa síntese, prometo que vai ser breve, prometo. Então, esse movimento do seminário é o movimento da maior parte do livro. Ele começa em casa, apresentando a sua família, e aí tem alguns personagens centrais ali. Tem ele, a mãe, o tio, e um cara que, para mim, é um dos personagens mais marcantes da literatura brasileira, que é o José Dias, ia falar Zé Dias, que é o famoso agregado da família. Você vai falar sobre isso, eu acho, porque a sua família teve um agregado, né? A casa do seu pai teve um agregado. Teve. Não tem mais, mas teve. A gente vai falar um pouco sobre o que é o agregado. Então, é o agregado, a Dona Glória, a Capitu e o Bentinho, basicamente. Tem a família
da Capitu, tem outros personagens secundários, mas os personagens secundários eu diria que não são memoráveis. Os mais memoráveis são esses. Então, a vida pré-seminário do Bentinho é ele conhecendo a Capitu, se envolvendo com a Capitu e, portanto, a partir daí não querendo ir para o seminário. Porque a mãe dele tinha prometido que ele iria para o seminário para ser padre e tal. Era muito comum nas famílias do século XIX. Ou virava advogado, ou virava padre, ou virava médico, engenheiro. Família rica, né? Diga-se de passagem, não qualquer família. E pré-seminário é isso. Ele tentando a ajuda do José Dias para não ir para o seminário, falha. Ele acaba que é mandado para o seminário. No seminário ele conhece o Escobar, que é o melhor amigo dele. Eles têm em comum o fato de que os dois não têm a mínima vocação para seminário ou para ser padre. O Escobar tem vocação para ser comerciante e ele tem vocação para basicamente nada. Ele é só um menino ocioso mesmo, assim. Ele fala isso reiteradamente. Ele tem uma ótima educação porque ele pertence à classe alta, mas ele não tem vocação para quase nada. Mas ele consegue voltar para casa sem terminar, consegue convencer a mãe. E aí ele consegue se casar com a Capitu, sendo muito breve. No casamento com a Capitu, o Escobar também saiu do seminário. Eles vão morar próximos um ao outro, na mesma cidade, no Rio de Janeiro, mas bairros próximos. E os casais, o Escobar se casa com uma moça, o Bentinho se casa com a Capitu, os casais começam a frequentar a casa um do outro e começam a conviver. O Bento e a Capitu têm um filho, chamado Ezequiel. E à medida que essa amizade entre casais começa a se desenrolar, o Bento começa a desconfiar que a Capitu está traindo ele com o Escobar. Ele começa a encontrar indícios de que a Capitu está traindo ele com o Escobar. A gente vai acreditando que a Capitu está traindo ele com o Escobar. Até que o Escobar morre e esses indícios na cabeça do Bento vão ficando cada vez mais claros, a ponto que ele rompe com a Capitu, manda ela para a Europa junto com o Ezequiel e termina a vida com eles lá na Europa e ele aqui no Brasil. Eles morrem, falecem, e ele está sozinho no Brasil. Portanto, a gente volta para o início do livro. Ele sozinho, lembrando do que aconteceu. Se tornando, então, o Dom Casmurro. Se tornando, então, o Dom Casmurro. Eu não quero esclarecer o que é Dom Casmurro, porque é uma das coisas que eu quero desenvolver na reflexão aqui. Mas esse é o enredo, basicamente. A gente poderia dizer que ele começa declarando reminiscências, ou seja, eu quero lembrar do que eu vivi e quero ver se eu consigo atar as duas pontas da vida, essa é uma expressão do primeiro capítulo, a ponta velha e a ponta nova, para ver se faz algum sentido. Mas, à medida que o romance vai se desenvolvendo, ele se torna uma narrativa policial. Por quê? Não porque tem um crime e alguém tentando desvendar quem é o criminoso, mas porque tem uma falha moral e tem alguém tentando desvendar como é que essa falha moral foi cometida. Saber, o adultério. E por que ler ele como um romance policial, a partir de certo ponto, esclarece as coisas? Porque uma das chaves de leitura, não é original minha, mas uma das chaves de leitura é identificar o romance como sendo uma grande peça de um advogado acusando alguém. O Bento é um advogado, ele se forma em direito, como quase todo filho da classe rica fazia no século XIX. E é o tempo inteiro a versão dele dos fatos. E só a versão dele dos fatos. O livro é em primeira pessoa, portanto. E isso faz com que a gente só tenha a versão de quem se sentiu passado para trás pela esposa. Isso faz com que a narrativa fique comprometida desde o início. É basicamente isso. É chato, né? Quando a gente diz assim, o enredo do romance, porra, é uma novela, é um caso de família e tal. Mas o interesse todo do livro tá em como a narrativa não é confiável, porque ela é do ponto de vista de um personagem, e esse personagem está se sentindo ofendido. Ele está falando sobre quem o ofendeu. A gente sempre fica na dúvida se de fato o que ele está falando é verdade ou não. O negócio está em saber, entender como é que ele utiliza os recursos para convencer a gente
E, portanto, se a gente se deixa levar ou não, porque mesmo sabendo que é um personagem que tá narrando a história, a gente fica meio puto com a Capitu lá pelas tantas, né? Porra, foi capaz de fazer isso. E sem falar que ele já identificação, aí falando como homem, não mais como professor de filosofia, acho que é porque uma parcela dos homens passa pelo que o Bento passou. Principalmente os homens meio desengonçados, que dão a sorte de ter uma menina bonita se apaixonando por eles. Que é, eu nunca sei se ela tá comigo mesmo porque ela gosta de mim ou porque ela tá vendo algum interesse. Por que ela tá comigo se ela é bonita a ponto de atrair outros homens? Ou seja, meninos inseguros passam por isso que o Bento passou. E meninos inseguros passam pelo título do nosso podcast, que é Sofrem por algo que nunca aconteceu. Porque a mente de meninos inseguros é fértil. E eles projetam na realidade o vazio que a sua insegurança lhes deixa no coração. Acho que é isso que é interessante refletir a partir do romance. O que você pensou para trazer? É curioso esse ponto, né? Porque acaba que sempre se torna, quase sempre o livro se torna a grande questão de Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. Eu sempre achei essa questão tão boba, né? Mas tão boba, porque, como você trouxe aí agora, o livro é narrado pelo Bentinho, É. pelo Bento Santiago. Então, é impossível saber se houve ou não a traição na narrativa, né? Na própria construção da narrativa. E, portanto, essa questão ela é completamente irrelevante. Porque o que dá pra gente saber é o ponto de vista dele e, portanto, o que faz ele acreditar que isso aconteceu ou não aconteceu. Sim. E se ele tem pontos relevantes ou não. Mas a nossa ânsia de sentenciar acaba enfim, resumir o livro nisso, né? Acaba sendo uma ânsia que perde muito da riqueza do livro, que é a capacidade do narrador fazer a gente se envolver nessa acusação. Na acusação que ele faz, né? Sim. Que é o desejo de envolver a gente na acusação que importa mais do que o resultado da acusação em si, sabe? Se ela vai ser considerada verdadeira ou não. Ela vai ser, de fato, admitida pelo leitor ou não. Eu não me lembro se na primeira leitura essa questão me pegou tanto ou não. Mas esse ponto da insegurança, eu acho que ele é inevitável de ser tocado, porque não tem como não sofrer por algo que não aconteceu quando você tem essa insegurança dentro de você. Mas aí é um ponto de fala que não me toca. Não te toca. Nesse aspecto aí, mas eu acho que o Bento Santiago toca muito meninos novos, inseguros, né? Nunca tinha pensado nessa perspectiva, mas eu acho que, você falando agora, que eu me dei conta. De fato, ele deve tocar muito meninos inseguros, jovens, de fato, né? Nunca pensei no Bento Santiago como um ícone dos adolescentes inseguros. Não, ele ainda, para mim, representa parte de quem eu sou. Porque a gente vai superando a parte das nossas fraquezas quando a gente vai amadurecendo, mas elas sempre permanecem lá. É o que eu chamo dos demônios intelectuais. Eu me refiro, quando eu falo dessa expressão, eu estou falando mais das virtudes intelectuais, né? Coragem, humildade, honestidade. Mas dá para aplicar esse termo também para aspectos da personalidade. Quando a gente fala que amadurece, o amadurecimento nunca é uma conquista de uma vez por todas. Ele é um exercício como toda e qualquer virtude. A gente sempre pode descambar para covardia, para insegurança, para vergonha infundada, e para falta de autoestima, que é o caso do Bento aqui. E ele nunca é conquistado para todas as áreas, né? Você pode conquistar o amadurecimento numa área da vida e ser completamente imaturo em outra. Exato. Agora, um ponto. Você entende a narrativa do Bentinho como um romance de formação? Você falou lá no início? Eu entendo que ele segue o enredo básico de um romance de formação. Ele tentando entender o que aconteceu com a vida dele, sendo a vida dele
sendo que a vida dele se desenrola por meio de um fato fundador, que é o encontro com Capitu. É isso. E a vida deles toma sentido e desanda quando, respectivamente, a Capitu entra em contato e a Capitu sai da vida dele. Ela talvez seja o personagem principal, mas ele é o narrador. É a vida dele, no final das contas, né? Ele quem tá narrando a vida dele. Mas eu vejo como um romance de formação, sim. Mas eu queria chamar a atenção para as primeiras palavras do romance, que a gente fez isso, né? Vem fazendo isso, lendo sempre Boa, a gente acabou não começando por isso. o primeiro parágrafo, e a gente vai ler o final também. O final também é importante. Vai. O primeiro capítulo se chama Do Título. E quando o capítulo começa com esse do ou da, ele está emulando a estrutura dos códigos de lei. Os códigos de lei começam com do e da, que nada mais é do que sobre, acerca dele, a respeito dele. Então, do título significa sobre o título. É uma explicação, portanto, do Dom Casmurro. E o primeiro parágrafo é: uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes, tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Aí acaba aqui e inicia um diálogo. Continue, disse eu acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto. Estava amuado. No dia seguinte entrou a dizer de mim nomes feios e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados deram um curso à alcunha que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade e eles, por graça, chamam-me assim. Alguns em bilhetes. Dom Casmurro, domingo vou jantar com você. Vou para Petrópolis, Dom Casmurro. A casa é a mesma da Renânia. Vê se deixa essa caverna do Engenho Novo e vai lá passar uns 15 dias comigo. E ele explica. Não consultes dicionário. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas do que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Ou seja, o que Casmurro significa? Homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo, ares de fidalgo. Né? Tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para a minha narração. Se não tiver outro daqui até o fim do livro, vai esse mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor e, com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus autores, alguns nem tanto. Então, a explicação do título é interessante, porque o título é uma antítese. Ele tem uma indicação de nobreza, que é o dom. O dom é um nome que se dá a nobres ou ao próprio rei, né? O Dom João, por exemplo, Dom Pedro. E o Casmurro é uma troça que tiravam dele, né? E, portanto, tem essa dicotomia na personalidade do Bento Santiago aqui. E essa já é uma indicação do quanto ele é contraditório, eu diria. E o quanto a narrativa dele não é inteiramente confiável, né? Bom, só por questão de tradição a gente leu esse primeiro parágrafo aqui. Mas outra coisa que eu queria ressaltar do livro, que eu anotei aqui, no capítulo 9, é um dos capítulos que mais me ficou na memória de todos os livros que eu li. Ele insere uma metáfora para a gente encarar a vida que tem tudo a ver com o título do podcast. Você sofre por algo que nunca aconteceu? Que é, eu não vou abrir aqui, não vou ler não, mas ele compara a vida com 3 grandes metáforas. Ou você pode encarar a vida como uma luta, ou você pode encarar a vida como um barco em alto mar, ou você pode encarar a vida como uma ópera. Ele fica com a ópera.
Mas é interessante essas duas outras metáforas de encarar a vida, porque elas meio que informam o modo como você vive. E o que é encarar a vida como uma luta? Encarar a vida como uma luta é se encarar a si mesmo como um batalhador. Alguém que tem que vencer, portanto. E alguém que tem que fazer amigos e inimigos. E viver estrategicamente. Essa é a metáfora que informa o modo como a gente vive. Encarar a vida como uma navegação é encarar a vida como uma aventura, em que você descobre tesouros, enfrenta também alguns inimigos. A vida é uma experiência, porque você para em vários portos para ter experiências. E a metáfora que ele insere é a metáfora, inclusive, que é Também é muito misteriosa. O mar sempre foi misteriosa. mistério. Exatamente. A vida é É a misteriosa. metáfora do velho e o mar. Está aberta a descobertas, né? Aberta a descoberta. É, Você nunca sabe tudo que está envolvido. nunca sabe tudo que está O envolvido. mar é imenso. O mar é maior que O você. mar é maior que você. Você não vai dominar a tua vida plenamente. Portanto, você não ganha. É, exatamente. Como na Ele é metáfora da magnífico e batalha. assustador ao mesmo tempo. Ele é magnífico e assustador ao mesmo tempo. Quando ele fala da ópera, a ópera descrita aqui é uma ópera entre Deus e o diabo pelas vidas humanas e tal. Mas por que eu escolhi esse capítulo? O capítulo 9 é chamado A Ópera, inclusive. Porque eu queria ressaltar que o modo como a gente encara as coisas, ou enquadra as coisas, melhor dizendo, faz com que a gente tenha determinada experiência e não outra. Eu acho que isso é primordial para refletir sobre relações humanas em geral. Por exemplo, como é que você enquadra o casamento? O casamento para você significa o quê? Lembra que a gente falava sobre isso quando falava de sair não é uma opção? Fala um pouco pra gente e para eles que estão sentados aqui, como é que esse modo de enquadrar o casamento modifica o modo como você percebe o casamento e a relação a dois? Modo de enquadrar o Essa regra do sair não é uma opção, como enquadrar o casamento a partir dessa regra fez com que você modificasse a percepção que você tinha do sim, que agora que eu entendi significa o que estar a dois. você está colocando. Assim, a gente falou isso em algum episódio, né? Sobre. Não lembro qual. Queria lembrar só para deixar linkado aqui, se alguém quisesse ver. Sim. Mas a gente contou lá nesse episódio que. Fazendo um resumo mais rápido possível, né? Eu fui criada de modo muito independente, né? Para ser independente especificamente de homem. Né? Então, homens eram figuras muito ameaçadoras, digamos assim. Então, os casamentos, eles poderiam acontecer, mas eles deviam ser sempre, de certa forma, uma competição, uma batalha, como a gente estava falando agora da vida. Então, assim, eles acontecem por alguma razão, porque as pessoas, enfim, se atraem, formam alguma parceria, mas em alguma medida elas estão sempre a um fio de se mostrarem uma contra a outra. Então, se elas estão sempre a um fio, tem sempre uma desconfiança acontecendo ali. E se tem sempre uma desconfiança no fundo daquela relação, tem sempre a possibilidade de se desfazer aquela relação a qualquer momento. Porque ela não é uma relação completamente sólida, digamos assim. Então, se alguma coisa acontecer, já que de base ela não é permanente necessariamente, porque a outra pessoa pode sempre se mostrar algo que você não conhecia, algo ruim, você está sempre preparada para sair daquela relação. Eu entendia, fui criada para entender o casamento dessa forma, para entender relações dessa forma, inclusive não só românticas, mas relações de modo geral dessa forma, como podendo ser traiçoeiras a qualquer momento. E isso se estendeu ao casamento e eu entendi por muito tempo, inclusive até o momento em que a gente se casou, eu ainda entendi assim, né? O casamento como essa relação que, apesar de ser uma parceria, ela tem esse fundamento de podemos romper a qualquer momento, né? Se alguma coisa não funciona, a gente rompe, porque no fundo a outra pessoa pode sempre revelar ser seu inimigo e não seu amigo, né? Tá contra você e não do seu lado. E a consequência de enxergar as coisas desse modo era ser quase um Bento Santiago, não no ciúme, mas na propensão de imaginar cenários que estão sempre prontos para acontecer, mesmo que não tenha nenhum indício de que eles vão acontecer. Ter sempre a possibilidade de qualquer coisa estar à espreita de se revelar, né?
se torna um cenário fértil para todos os tipos de inseguranças, né? E quando muda o enquadramento, como para usar o termo que você colocou, o enquadramento de percepção do casamento, usando o que a gente passou a usar, que é sair não é uma opção, quem vê lá o episódio vai ver a gente explicando melhor sobre isso. Esse é um mantra que a gente coloca aqui, que é: pode acontecer o que acontecer, desde que não seja um crime, pode acontecer o que acontecer aqui. A gente tem Desde que não assegurado. seja um crime um contra o outro, porque se ela matar alguém, eu encubro. Desde que um não cometa um crime contra o outro, pode acontecer o que acontecer, do nível que for, a gente vai sentar, vai dar um jeito, porque sair não é uma opção. Sair desse relacionamento não é uma opção, a gente vai dar um jeito. Isso não quer dizer que as coisas vão ficar como estão. Quer dizer que a gente vai dar um jeito, porque sair não é uma opção. Então, um jeito será dado. O que muda o enquadramento nessa história é: se sair não é uma opção, muda duas coisas. Primeiro, um jeito tem que ser dado, porque sair não é uma opção. Então não existe assim, não tá bom, então pego minhas trouxas e vou embora, que era o que eu fazia antes, né? Ó, vou embora, hein? Tô indo embora, hein? Ó, vou embora, hein? Vou me separar. Eu posso me separar porque eu sou muito independente, hein? Eu sou independente. Eu não dependo de homem, hein? Vou embora. Eu era assim. Então, assim, se sair não é uma opção, não existe vou embora. Existe assim, vamos dar um jeito. Não tá funcionando, vamos dar um jeito. Não tá bom, vamos dar um jeito. Não, fez merda, vamos dar um jeito. Por aí vai. E a outra consequência de enquadrar dessa maneira é a outra pessoa também tem uma percepção de estabilidade, porque tem uma tendência de instabilidade que a gente gera quando não entende as coisas desse modo, que é você não sentir um chão sólido debaixo de você nas relações que você tem. Isso acontece com amizades também, isso acontece às vezes com pais, né? Quando a gente não tem boas relações com os irmãos, com pai, com mãe. Essas relações deveriam ser um chão sólido, em que aconteça o que acontecer, eu sei que ali eu posso me escorar quando alguma coisa acontecer. Ou seja, ali eu volto, tô seguro, me reestabeleço, porque aquele chão tá seguro, e aí dou um jeito de resolver, entende? Uhum. Quando a gente não sabe onde é esse chão seguro, a gente tá sempre, de alguma forma, se sentindo desamparado. E quando a gente leva isso, como eu falei, isso pode ser em qualquer relação, amizades, com os nossos pais, com irmãos, etc. E quando isso vai para casamento, se torna mais grave ainda, porque, né, teoricamente, o casamento, você formou a vida nessa relação, e imagina você formar a vida com uma outra pessoa e você não sentir que dentro daquela relação você tem esse lugar de amparo seguro, ou seja, a outra pessoa, como usando o meu próprio exemplo, fazia antes, você tem a sensação de que qualquer coisa, a outra pessoa te lembra o tempo inteiro que ela pode ir embora, ou seja, ela te lembra o tempo inteiro que aquele chão não é sólido, que aquilo dali não é um lugar de amparo. Então, sair não é uma opção, tem essa via de mão dupla. Então, daremos um jeito, porque sair não é uma opção, e isso aqui é um lugar seguro, porque sair não é uma opção. Então, para os dois, bem? Então, isso reenquadra todo o comportamento dos dois, é duplo, e toda a perspectiva de futuro. Sim. Eu estava pensando sobre o ciúme, porque claramente ele é a palavra-chave aqui da conversa de hoje, porque a obra Dom Casmurro é sobre É ciúme. sobre ciúme? E você não é uma pessoa que sente ciúme, né? Não. Zero. Por que você acha que as Isso sempre pessoas... foi um problema comigo. Por que as pessoas sentem ciúme pra você? Para mim, eu já falei isso algumas vezes, é única e exclusivamente insegurança. De todos os tipos. Pode ser insegurança da mais básica, que é aquela insegurança de a pessoa se sentir atraída por outra pessoa, insegurança de autoestima, né? Alguém vai ser mais bonito do que eu e a pessoa vai se atrair. Sim. Mas pode ser insegurança do tipo, a pessoa vai embora. Uma insegurança que, inclusive, quando a pessoa diz que pode ir embora a qualquer momento, ela cria essa insegurança, por exemplo. Mas então tem essa insegurança mais superficial, que é o que às vezes a gente tem mais na mente, né? Então vai trair porque vai se atrair por outra pessoa. Mas tem essa insegurança será que essa pessoa vai me deixar? Será que eu sou suficiente? Será que ela vai achar alguém melhor do que eu? Será que no trabalho a colega da pessoa é mais inteligente do que eu e vai perceber isso e vai preferir ela, né? Então eu sempre acho que algum nível de insegurança, pode ser intelectual, pode ser física, pode ser de vida, assim, né? De ser deixado, de se sentir sozinho. Insegurança. Eu não consigo enquadrar outra definição de ciúme que não seja insegurança. Eu sou insegura em muitos níveis, mas não nesse.
que é ciúme? Tenta definir. Tava tentando definir aqui, mas eu não tava conseguindo. Boa pergunta. Definição dicionarística, eu não sei. Não. Sinceramente, eu nunca vi. Mas para mim, ciúme é isso. É você, por insegurança, sentir medo do outro fazer alguma coisa, não sei. Talvez. Fazer que coisa? Algum tipo de traição. Mas não sei, porque ciúme nem necessariamente é uma traição, é por traição, às vezes só sente ciúme da pessoa. Pois é. Não sei. Como você define ciúme? Porque é importante definir pra gente saber se ele é só subjetivo mesmo ou se ele tem algum traço de objetividade. Não sei, nunca pensei na definição de ciúme. Eu acho que ciúme é o medo de ser preterido. É o medo de ser preterido por uma pessoa que você gosta. Boa definição. Pode ser. Medo de ser deixado de lado. Deixado de lado, exatamente. Medo de não ser a prioridade, mesmo que momentaneamente. Agora, e se essa for a definição, eu penso que ela tem um quê de objetividade. Se não objetividade, intersubjetividade. Ou seja, ela tem um quê de não é só a invenção da cabeça de quem sente. Se for essa a definição. Porque qual que é o ciúme intersubjetivo? É aquele que eu, de fato, estou sendo preterido. E dá para mencionar isso. Por exemplo, muitos casais, felizmente isso nunca aconteceu com a gente, mas a gente sabe que tem muitos casais que relatam quando um filho vem, geralmente a mãe, dá mais atenção para a criança do que para o marido. É uma reclamação constante em casais. Sim, acontece bastante. Nesse caso, o ciúme não é só a invenção na cabeça do cara. Se ele sente ciúme da mulher... E é uma insegurança. Oi? Tá lá, insegurança. Volta para a definição que eu dei, insegurança total. Não. Pode ser. Eu acho que não são coisas que se contradizem. Estou dizendo que não é só coisa da cabeça dele, porque tem uma relação objetivamente acontecendo. Ela, de fato, está dando mais atenção para a criança. Não, mas acho que talvez o que a gente veja diferente na definição é a definição é objetiva. Pode ser considerada objetiva, se a gente quiser entrar em consenso na definição. Uhum. Mas o ser preterido não é sempre ciúme. Né? Ser preterido numa situação é um dado objetivo, né? Sim. Ou seja, você não ser a principal numa situação. Isso ser objeto de ciúme é uma interpretação de quem está sendo preterido. Não, tudo bem. Entende? A pessoa... Isso, ou seja, o ciúme ele entra na jogada quando ser preterido é entendido por quem foi preterido como algo negativo. E ela entende que ela não deveria ser preterida naquela situação. Mas porque, não tem situações em que ela de fato não deveria ter sido preterida? Não, porque, por exemplo, se você tá com... Sei lá, você vai dar... pegar uma coisa de contexto nosso. Você vai dar uma palestra. E depois da palestra, você atende lá 5 pessoas que vão falar com você. E eu sinto ciúme porque você tá dando atenção para aquelas pessoas. O dado é objetivo. Eu tô sendo preterida. Porque você tá falando com aquelas pessoas e não comigo. Entende? É objetivo. Mas onde que entra o... Claro que é. Tem a mesma coisa que você acabou de falar sobre o bebê. O que muda de um cenário pro outro? Muda que nem toda atenção não direcionada é uma preterição. Intersubjetivamente falando. Porque se ela for pontual, ela não é uma preterição. Ela não deixar de lado. Não, mas aí... Se ela for constante, eu tenho elementos para dizer que sim, olha. Mas aí é que eu concluo o meu ponto. Não é objetivo dessa forma, porque não quando se trata de ciúme, de outros casos sim. Porque deixa de ser objetivo justamente quando vira ciúme. Porque ciúme é quando a pessoa que sente o ciúme interpreta como aquilo sendo uma preterição. É isso mesmo? Uhum. Uma preterição, entende? O ciúme ele é justamente subjetivo. Enfim. Tá estranho, mas eu acho. Considerem. Senão é neologismo. Me deem o direito. O problemático do ciúme é que é justamente isso. Ele entra no subjetivo porque é a pessoa que dá o peso. Uhum. É a pessoa que sente o ciúme que sempre dá esse peso para a situação. Tanto que normalmente a pessoa que é objeto de ciúme vai achar absurdo, porque aquele peso não é objetivo. A cena pode ser objetivo, mas o peso dado se torna ciúme por quem sente. Então essa cena, por exemplo, você diz assim, o objetivo não é igual. Mas alguém poderia dizer assim, poxa, mas a cena da mãe com o filho também não é, porque muita gente não vai sentir ciúme disso, mas o marido que sentir vai falar, não, mas entende? Entendi. Porque é o sentimento do ciúme, o peso é dado por quem sente o ciúme.
não pela cena objetiva, por mais que exista uma cena objetiva. Sim. É o peso que gera ciúme. Pelo ciumento. Entendi, Ou seja, pela entendi, pessoa que entendi. sente. Então, o ciúme é sempre um elemento que faz com que a gente sofra pelo que não existe. Não, não concluiria isso. Por quê? Porque, assim, o que eu disse é que ele é sempre tem esse elemento subjetivo, ou seja, ele se torna um ciúme por esse grau de subjetividade de quem sente. Certo. Mas a pessoa pode sentir algo que está na realidade. Ou seja, ela pode ter um objeto real com um grau real de sentimento. Ou seja, a cena pode ser objetiva e o peso da cena também pode ser do tamanho que ela sentiu. É o que vai acontecer de alguém sentir ciúme de uma pessoa, para usar o clássico do ciúme, que é a traição, né? Não é o único objeto de ciúme, mas para usar o clássico. A pessoa que desconfia e fala, eu acho que tô sentindo ciúme porque eu achei que a relação da pessoa tá esquisita, e depois ela descobre que realmente estava esquisita e tinha uma traição. Ou seja, ela não era um objeto da cabeça dela. Ela viu certos indícios que não tinha certeza, porque não era tão claro, mas tinha indícios, ela sentiu o ciúme, ou seja, ela trouxe para o subjetivo a partir de um dado da realidade, mas ela estava correta. Entende? Então tem o elemento subjetivo, mas que ele pode corresponder à realidade também. Entende? E pode corresponder. A questão é que muito frequentemente ele não corresponde, porque normalmente o ciumento não sente ciúme só daquilo que corresponde à realidade. Aí uma vez ou outra ele corresponde. Entendi, entendi. Então, isso para você acontece majoritariamente porque quem sente tem insegurança. Se tivesse segurança, portanto, não sentiria. Sim, porque aí eu não sei se vocês concordam, vocês vão colocar aqui nos comentários se vocês concordam ou não. E qual que é a minha dificuldade? Eu acho que quando corresponde objetivamente à realidade, já não é mais ciúme. É só um dado objetivo da realidade. Entende? Se eu vejo uma cena que tem um indício muito claro do que está acontecendo, ou seja, perde a subjetividade desse sentimento da insegurança de quem sente o ciúme, isso é uma cena evidente diante de mim, não é mais ciúme, eu estou vendo a cena diante de mim, entende? A palavra ciúme não cabe. A palavra ciúme não tem esse quê de incerteza. Ela tem um quê de subjetividade de quem está sentindo. Se eu dou objetividade total, por exemplo, eu estou vendo a pessoa fazendo tal coisa, ou deixo uma brecha muito mínima de, entende? Tem clareza ali. Não cabe ciúme. A cena tá diante de mim, não é ciúme. Entende? Tá ali, eu vi o que aconteceu. Ciúme tem um quê de subjetividade, eu não consigo tirar essa subjetividade. Por isso que eu acho que passa pela insegurança. Entende? Um flagra não gera ciúme, entende? Gera ódio e morte, às vezes. Mas não ciúme, entende? Eu não sinto ciúme. A pessoa não vai sentir ciúme de ver a pessoa fazendo outra coisa na frente dela. Não é ciúme que vai aparecer nessa hora, entende? Sim. Ciúme ela vai ver de achar que pode ser que tenha, entende? Ou seja, vai vir da especulação de algo que não está acontecendo. Pelo menos não com clareza, não com certeza. Tem que ter incerteza para ter ciúme. E tem um traço de quem sente ciúme que tá no romance também, tá no Dom Casmurro, que é o Bento, quando ele tá naquela amizade de casais lá, ele é captor quando ele tá na amizade de casais com o Escobar e a... Esqueci o nome da esposa do Escobar. Eu também não lembro. Esqueci. Ela é amiga da Capituna. Ele flerta com ela, com a esposa do Escobar. Ou pelo menos não é que ele flerta com ela, é que ele interpreta como se eles estivessem flertando. É isso. E é muito comum que a pessoa que sofre por algo que nunca aconteceu, o ciumento, seja ela mesma aquilo que ela projeta na outra, né? Por isso que ela se torna insegura da outra pessoa fazer o mesmo. Exatamente. Ou seja, ela estaria disposta a trair. E porque ela estaria disposta a trair, que ela coloca à disposição do parceiro também, né? Se eu sinto isso, a outra pessoa também sente. Se eu faria, a outra pessoa também faria. Se eu olhei, outra pessoa também olharia. Se eu olhei, outra pessoa também olharia. Isso é um elemento muito presente em quem imagina situações assim, né? A falta de controle própria é projetada no outro, como se o outro fosse tão incapaz de se controlar como a pessoa que sente é, né? Exatamente. A gente viu um caso desse perto da gente, né? Qual? De projetar no outro aquilo que a pessoa não conseguia controlar em si. Isso é muito comum de ciúme. Muito, muito, muito comum. Que também é um tipo de insegurança. Que é isso, eu tô inseguro da pessoa fazer aquilo que eu sou capaz de fazer, porque eu sei que isso é errado. Sim. Eu sei que isso é grave. E, portanto, eu sei que existe alguém capaz, porque eu sou capaz. E aí eu começo a especular. Porque se eu sei que existe a possibilidade, porque eu faria,
Então, a minha especulação nem é flor. E aí eu começo a ter medo da pessoa fazer e eu começo a viver em prol desse medo. Sim. Em grande medida, acho que isso permeia toda a nossa conversa, porque ela é baseada no romance. Em grande medida, o que está na realidade é uma projeção do que está dentro da gente. Eu não digo tudo, mas em grande medida é isso, né? Então, tentar entender o que é a realidade passa inevitavelmente por tentar entender o que é que se passa dentro da gente. Como é que a gente interpreta a realidade e o que, de certo modo, é condicionante para que a gente interprete assim o assado, né? A gente estava lendo aquele livro lá do... Como é que é o nome exato? É o livro que você vai agradecer que seus pais... Como é que é o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido? Que você vai agradecer, que seu filho vai agradecer por você ter lido, uma coisa assim. É. Que é a tese básica do livro é essa, né? Criar filho é lidar com as próprias limitações. Porque, em grande medida, você não educa bem seu filho porque não é que você não consegue dizer não para ele ou sim para ele, é porque você não consegue dizer não e sim para si próprio, né? Devido às suas experiências negativas e positivas que você teve durante a vida. Agora, uma coisa que pode ser útil para trazer para a conversa. Pessoal, você era muito ciumento. Você Certo. deixou de ser. O problema diminuiu muito. Como que se deixa de ser ciumento para alguém que pode ser e tá assistindo a gente? Pois é, eu tava te interrogando naquela hora pra chegar aí também. Porque eu acho que tem um quê de objetividade no ciúme, sim. Acho que são dois fatores que influenciaram pra eu deixar de ser tão ciumento quanto eu era lá no início do relacionamento. O primeiro é que eu fui ficando mais autoconfiante mesmo, e portanto a insegurança tem a ver. Foi mesmo? Foi ficando mais adulto, foi conquistando coisas, se tornou uma pessoa mais autônoma. Tentando fugir do amadureci, que é muito vago, né? Eu fiquei objetivamente mais autoconfiante porque eu fui realizando mais coisas, Não, você foi conquistando coisas. conquistando mais coisas e tal. Vendo que eu era capaz das coisas, eu era capaz. É isso. Se eu sou capaz de fazer determinadas coisas e não tá só na minha cabeça, eu não sou tão pequeno como eu imagino que eu seja. Isso gera autoconfiança. E o segundo fator foi que você modificou seu comportamento substancialmente. O que tem a ver com, Eu era o motivo do seu ciúme? o que tem a ver com o lance lá do... o nosso relacionamento no início era você com a visão de relacionamento que você tinha antes, né? Posso sair a qualquer momento. De que homens são inimigos e que eu tô aqui porque eu não tô aqui porque o nosso relacionamento é bom, eu tô aqui porque eu quero, tá? E se você fizer isso aqui, ó, que me descontente, eu vou Eu embora. era assim. Então essa situação, eu diria que ela é uma situação de instabilidade. Porque você gosta da outra pessoa, mas ao mesmo tempo a outra pessoa não tá ali 100%. E aí isso gera uma situação que não depende só do subjetivo, eu acho. E tinha, mas acho que tem a ver com o primeiro ponto, muito a ver com a definição que você deu, né? Ser preterido era muito problemático para você. E isso talvez isso seja muito comum em quem tem ciúme, né? Dificuldade de não ser a prioridade sempre. E tem um elemento aí interessante. Porque às vezes as pessoas têm ciúme não é de ser traído, por exemplo, pensando em relacionamentos amorosos, Não. que acaba sendo o tema do livro, né? Mas tem ciúme da pessoa, por De não exemplo, ser ter o amigos. centro A pessoa tem amigos próprios que tudo. não passa por você. A pessoa tem um grupo de outra coisa que você não está envolvido. Normalmente pessoas ciumentas têm ciúme disso também. Elas são muito autocentradas, né? Pessoas ciumentas. Você tem que estar envolvido em tudo que faz, tudo que participa da felicidade da pessoa. É verdade. Você não participar de algum polo de felicidade da pessoa é um problema porque você está sendo preterido. É verdade. Tem um autocentramento aí do ciúme. A pessoa quer ser o centro da vida da outra. Exatamente. E quando ela não é, ela sente ciúme. E qualquer relação da pessoa com outro grupo, outra pessoa, outras relações como um todo, é um lembrete de que ela não é a única coisa que importa na vida da outra pessoa. Sim. Esse talvez seja um pensamento, um enquadramento da relação de uma pessoa ciumenta. Como ela enquadra o que é se relacionar. Eu preciso ser o centro da sua vida e a pessoa precisa ser o centro da minha vida. E quando a gente não sai junto, quando a pessoa tem amigos, ela tá dizendo que eu não sou o centro da vida dela. Talvez pessoas ciumentas tenham esse enquadramento de relacionamento. A gente falou sobre como reenquadrar pode mudar comportamento. Talvez esse seja o enquadramento de uma pessoa ciumenta, pelo menos de algum tipo de ciumento. Né? E a gente foi se desenvolvendo a ponto de cada um ter seus domínios, né? Assim, então você tinha as partes que você cuidava, eu tenho as partes que eu cuido. Isso contribui também para que haja esse descentralizamento. Sim. E, portanto, menos ciúme. Acho que é por isso que a adolescente sente mais ciúme, né? Um do outro, talvez, porque a vida deles é muito interconectada, né? Eles não têm muita vida autônoma um do outro.
Não, é muito um autocentrado no outro que Eles têm abre. os mesmos amigos, né? Têm os mesmos gostos, São muito intensos. são muito intensos, exatamente. Eles não passaram tempo suficiente juntos a ponto de perceber que existem nuances no relacionamento, né? São muito imaturos. A maturidade vem da inexperiência de passar pelas fases de subida e descida, né? De relacionamento. E tem todos os elementos que a gente disse que são que mudaram para Sim. que deixasse de ser, né? O adolescente concentra tudo isso. Por isso que ele tende a ser mais, em geral, mais ciumentos, adolescentes como um todo. Mas antes de ir para a reflexão final, eu quero que você fale lá do agregado. O que é um agregado? Ah, não, mas antes de falar do agregado, eu queria fazer um comentário rápido do porquê que eu nunca fui ciumenta, mesmo sendo uma pessoa que sempre foi tímida, e em geral pessoas tímidas são pessoas inseguras, mas sempre fui muito tímida, sempre fui muito introspectiva e sempre fui muito insegura em diversos níveis, mas nunca fui ciumenta, desde adolescente, inclusive. Mas eu acho que tem a ver com o enquadramento que a gente falou. Tem um enquadramento que sempre foi claro na minha cabeça, que talvez porque eu já fosse ansiosa o suficiente, acho que eu sempre enquadrei a coisa assim. Não há possibilidade de viver pensando o tempo inteiro que alguma coisa está prestes a dar errado. Nesse nível, assim, esse nível de tensão é impossível. Impossível. Eu já botava esse nível de tensão em outras coisas. De alguma forma, nessa área eu não coloquei. Né? Então, o enquadramento que eu sempre fiz e faço até hoje é assim: não dá pra ficar no meio termo, assim. Ficar pensando e se. Esse e se eu acho meio enlouquecedor. Então, assim, se tem um e se, então não entra na coisa. Se tem uma abertura para um e se, sai fora de uma vez. Então, ou você entra confiando mas e se acontecer? Aí se acontecer, você quebra a cara, chora, bebe 2 litros de vinho e segue a vida. Entende? É o momento que eles entendem que você é alcoólatra, porque você. Não é que você falou bebe 2. Você falou que você bebe 2 litros de vinho. Né? Acho que eu denunciei o alcoolismo, Gabi. Talvez você reenquadrando, bebe 2 litros de vinho, fica no hospital, depois segue a vida. Mas entende, na minha cabeça é um pouco assim, se alguma coisa gera desconfiança, já sai, entende? Porque não dá pra viver com essa tensão. Acho que essa tensão, pra mim, ela é muito impensada. Sabe aquela coisa de assim, foi no cinema. Será que... Eu quero dormir em paz. Né? Foi no cinema, tipo, dando um exemplo assim, saiu de casa sozinho, Sim. Eu quero ver meu filme, quero comer meu... Entende? Eu quero ficar em paz. Eu não vou ficar pensando, será que foi em outro lugar? Não vou, entende? Mas e se foi? Se foi. E eu não descobri, paciência. Se foi, eu descobri, vai ser uma merda, eu vou chorar, vai resolver, e é isso, vou seguir a vida, entende? Então, assim, eu vou entrar fingindo que não é uma possibilidade. E se um dia for acontecer, eu vou lidar com a consequência, sofrer para um caralho e seguir a vida, entende? Não vou ficar vivendo agora, é isso, não vou ficar sofrendo agora por uma coisa que eu não sei nem se vai acontecer. Porque pode acontecer tanta coisa. Você pode ser atropelado e eu vou ter que lidar com o fato que meu filho perdeu o pai. E aí? Mas isso é um traço de personalidade, né? Você não sabe como é que constrói isso. Mas é um enquadramento também, de certa forma. Mas é um enquadramento que você não... Não é um enquadramento que você muda automaticamente, mas é um enquadramento que é possível você tentar direcionar. Sim, ele só não é automático. Mas é um enquadramento possível. Eu acho que é sim, porque eu fui consolidando ele com o tempo também. Entende? Mas é um pouco isso, assim. É um pouco da... A gente faz isso para outras áreas da vida, entende? É isso, eu vou ficar pensando o tempo... A gente brinca aqui... A gente já brincou sobre isso algumas vezes, né? Você é a cara do INEP. Tirando o podcast, é você que aparece no INEP. Embora eu seja o financeiro da empresa. Você que aparece no INEP. Imagina se eu ficasse pensando assim, se o Vitor, sei lá, morrer a qualquer momento, perder alguma habilidade essencial que te impeça de dar as aulas, eu vou pensar, como é que vai ser da empresa? Claro que a gente tem, enfim, maneiras de lidar com possibilidades, assim, objetivamente falando, né? Mas digo assim, entende? Eu vou sofrer com isso. Para mim, o ciúme é um pouco assim, entende? Eu vou ficar sofrendo com a possibilidade que a pessoa pode, sei lá, vai abandonar a família, vai trair. Entende? Se o dia que acontecer, eu lido com isso. Se acontecer, né? Se um dia acontecer, eu lido. Vai ser uma merda. E eu lido com isso, com essa merda se ela acontecer um dia. Sim. Se não acontecer, eu finjo que ela não é uma possibilidade. Mas eu acho que isso é um traço de personalidade. Acho que isso não é aprendível. Me traz paz. Eu não vou ficar... Isso sequer é ensinável. Será? Vocês acham também? Eu acho. Não sei. O meu caminho para superar o ciúme não foi esse. Então acho que é muito pessoal mesmo. Tem a ver com... Espero que precisa analisar
o traço de personalidade predominante da pessoa que sente ciúme ou que não sente ciúme, pra poder tentar direcionar ela, assim. Bom, mas a gente não tá aqui pra direcionar ninguém, né? Não, Então, vocês se virem com o filme de vocês, não tem nada a ver com isso. mas antes de ir pro capítulo final, a gente tem pouco tempo. O que é ser um agregado? Ah, a história do agregado. Eu nem sabia que tu ia trazer, eu nem lembrei dele, na verdade, nessa revisão do texto. A minha família teve um agregado por muitos anos, e ele é realmente um agregado, estilo do livro, assim. José Dias. É, estilo de José Dias. Ele é uma pessoa que foi sendo infiltrado na família, um amigo do meu pai, que trabalhava com meu pai, na empresa que meu pai trabalhou a vida inteira. E eles eram amigos e, né, dormia lá uma vez aqui outra, e trabalhava, fazia uns projetos aqui. Eu sei que ele foi ficando na casa do meu pai. Ele morava distante da empresa, foi ficando, aí ajudava aqui, ajudava ali, fazia um serviço aqui, fazia um serviço ali, e foi ficando, foi morando na casa do meu pai, e eu sei que desde que eu nasci, ele já morava com meu pai, até, pelo menos desde que eu nasci, tenho consciência de mim, não sei se necessariamente desde que eu nasci, de fato, mas desde que eu tenho consciência de eu estar na casa do meu pai e saber quem eu sou, ele já morava lá. Então, pra mim, a casa do meu pai sempre foi meu pai, minha madrasta e ele. Sempre foi os três, assim. E isso até recentemente, acho que ele saiu de lá tem bem pouco tempo. Ele sempre foi essa figura curiosa, assim, porque eu sabia que ele não era. Ele era bem mais velho que meu pai, né? Então, ele já era bem mais velho quando eu era criança. Então, acho que recentemente ele tinha uns 70 e poucos anos. Então, quando eu era criança, devia ter uns 50, enfim. Ele não era meu avô, embora ele fosse uma figura assim dessa pessoa mais velha. Eu não tinha avô, né? Só tinha uma avó, então eu sabia que ele não era meu avô, não fui criada para chamar ele de avô nem nada. Eu sabia que ele era uma figura externa da família, mas também sempre esteve presente nos momentos de família, ao mesmo tempo que era bem claro que ele não era da família. Ele não era, ele não era inserido 100% na família, embora ele sempre estivesse ali, tivesse um certo carinho, uma certa intimidade, mas ele era o agregado por isso, porque existia uma clareza de que ele não era da família ao mesmo tempo. E era uma coisa meio misteriosa de por que ele morava ali, assim, chegou ao ponto de morar ali, estar ali ao mesmo tempo que não era da família, ao mesmo tempo que, né, ele era gerenciado pela casa, pela minha madrasta que cuidava de tudo, dele inclusive, da saúde, de tudo. E era essa figura curiosa que morava na casa e participava da casa, e era e não era da família ao mesmo tempo. E foi assim até recentemente. Ele saiu, né, recentemente. Saiu recentemente, também misteriosamente, que eu não Pois sei é. exatamente por que ele saiu. Acho que foi cuidar da mãe, que estava idosa. Não sei, mas saiu também recentemente. Mas sempre foi isso, meu pai, minha madrasta e ele. Na minha família também tem um caso, minha tia tem uma filha, e essa filha teve um namorado, e esse namorado era bem mais velho que ela. Eles terminaram. Só que antes deles terminarem, eles chegaram a morar juntos na casa da minha tia. E quando eles terminaram, o cara ficou. O cara ficou na casa da minha tia. Tem uns casos assim, Porque né, de ele ficou relacionamento que amigo da minha tia e ele ajudava nessas coisas de casa e tal. Ficou. Acabou que a minha tia expandiu a casa, fez a parte de cima da casa só pra filha. A filha casou, teve filho, se separou, casou de novo, teve filho. E o cara ficou lá, na parte de baixo, num quartinho lá. Gente boa pra caramba. Não vou falar o nome porque eu não quero expor ninguém, né? Mas ele virou um agregado. Ele virou um agregado também. Então, esse fenômeno é interessante, né? Eu não sei se tem em todo canto do mundo o não fenômeno do sei também, agregado. porque é uma figura muito específica, né? O agregado. Normalmente ele não é um empregado. Ele não tem a relação de empregado. Mas ele é um faz tudo. Mas ele normalmente contribui com um monte de coisa, um faz tudo. Ele costuma fazer, né, várias funções, mas sem ter o papel de empregado. Ele normalmente tem mais intimidade do que um empregado teria, ou seja, ele tem mais parte na família, ao mesmo tempo que ele não é totalmente da família. Nesse caso, talvez fosse mais, por ter sido namorado especificamente, né? Mas muitos agregados não estão ali, é uma relação, mas que é mais próxima do que, sabe, a empregada, que a pessoa fala quase como se fosse da família, mas a relação é bem mais distante. Sim. É muito mais da família de fato do que essa empregada que é colocada, que é da boca para fora, que é como se fosse da família. Então é uma relação muito específica. Eu não sei se isso tem em outro lugar que não seja. A gente sabe que pelo menos desde 1800 e alguma coisa o agregado existia. Em 99 tinha. Século XIX tinha. Mas para terminar, vamos ler o último capítulo. Boa, encerra aí pra gente. É menor ainda do que o primeiro. Acho que é meia página o último capítulo.
E é interessante. O último capítulo é bem, e o resto? Esse é o título. Agora, porque é que nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a primeira amada do meu coração. Essas caprichosas eram as pessoas com quem ele se relacionava, né? Talvez porque nenhuma tinha os olhos de ressaca, nem os de cigana oblíqua e dissimulada, que são as duas expressões que são talvez as duas mais famosas da literatura brasileira, né? História da nossa literatura. Olhos de ressaca e olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Mas não é este propriamente o resto do livro. O resto é saber se Capitu da Praia da Glória, onde ele morava na infância, já estava dentro da de Mata-Cavalos, que é onde eles foram posteriormente. Ou, quer dizer, não, na verdade é o contrário. A da Glória, eles adultos, e a de Mata-Cavalos, ele criança. É verdade. Ou se esta, a de Mata-Cavalos, da infância, foi mudada naquela por efeito de algum caso incidente. Aí ele cita a Bíblia. Ele cita o Eclesiástico 9:1. Jesus, filho de Sirá, que é o escritor do Eclesiástico, né, historicamente, se soubesse dos meus primeiros ciúmes, dir-me-ia, como no seu capítulo 9, versículo 1. Aspas. Não tenhas ciúme da tua mulher, para que ela não se meta a enganar-te com a malícia que aprendeste de ti. Fecha aspas. Mas eu creio que não. E tu concordarás comigo, se te lembras bem da Capitu menina, hás de reconhecer que uma estava dentro da outra, uma fruta dentro da casca. É bem qualquer que seja a solução, uma coisa fica. E é a suma das sumas, ou o resto dos restos, a saber que a minha primeira amiga e o meu maior amigo, tão extremosos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. A terra lhes seja leve. Aí a última frase do livro é: vamos à história dos subúrbios. Porque no primeiro capítulo ele fala que ele está querendo escrever alguma coisa, ele tentou escrever uma história dos subúrbios, ele não está conseguindo, e se eu não estou conseguindo aqui, eu vou escrever as minhas reminiscências. Ele começa. Mas o que essa citação do Eclesiástico diz? Ela, na verdade, é uma sugestão de que os ciúmes do Bento podem ter sido a causa da sua própria desgraça. Como frequentemente acontece, inclusive. Exatamente, mas aqui tem um duplo sentido de causa. Causa real e causa imaginária. Porque a citação é: não tenhas ciúme da tua mulher para que ela não se meta a te enganar com aquilo que ela aprendeu de ti, com a malícia que ela aprendeu de ti. Então, pode ser os dois. De tanto dizer, tu tá me traindo, né? Tu tá me traindo, né? Tu tá me traindo, né? A pessoa fala assim, porra, tá bom. Eu tô te traindo, então agora eu vou te trair. Pode ser essa interpretação. Mas pode ser a interpretação dessa, né? Ele imaginou um mundo tal Que criou tanta confusão que na cabeça dele traiu. Entende? Pode ser nesse duplo sentido. Ou seja, continua sendo dúbio se traiu ou não traiu. Continua sendo dúbio se traiu ou não traiu. A gente tem falas populares sobre isso, né? Não é um ditado, mas tem versões, né? Do tipo, você falou tanto que eu te traí que eu vou te dar motivo, então. Você fala tanto que eu sou assim que eu vou te dar motivo, então, pra falar que eu sou assim. Tá falando que eu sou barraqueira? Agora então eu vou fazer um barraco. Então eu vou te dar motivo pra dizer que eu sou barraqueira. Ou seja, se você já diz que eu sou e tá insistindo tanto nisso, então eu vou te dar motivo porque o rótulo eu já ganhei. Sim. Então, de certa forma, é isso que tá sendo dito aí, né? A malícia pode ser: você já me deu o rótulo, já me disse tanto que eu fiz, então, de certa forma, eu vou fazer o que você tanto tá dizendo que eu fiz. Isso é conhecido como ironia trágica, porque é um traço das tragédias, ou pelo menos de parte delas, que o personagem querendo fugir do seu destino vai ao encontro do seu destino, né? Boa. Sim. O Édipo Rei, que é a tragédia modelo, é exatamente isso. Ele nasce, vem um adivinho, diz: esse menino vai matar o pai e se casar com a mãe. Os pais mandam assassinar o moleque, ele não é assassinado, ele é criado distante. Sim. Depois ele volta, quer dizer, ele toma a ciência de que essa era a profecia da vida dele. Ele foge da família na qual ele foi criado, porque ele não quer matar o pai e se casar com a mãe. Ao fugir da família, ele volta para a família verdadeira, mata o pai e casa com a mãe. Então, querendo fugir, você encontra seu destino. Essa é a ironia trágica. Querendo fugir, você encontra seu destino. Se não encontra na realidade, encontra na imaginação.
você sofre por aquilo que nunca aconteceu. E assim fecha o nosso episódio e a nossa reflexão. Esse episódio está sendo gravado, a gente Por vai quê? ter 2 episódios gravados. Se você está assistindo esse vídeo é porque a gente morreu. Essa é uma gaveta para que a Gabi continue trabalhando e ganhando com as nossas imagens. Pronto. E a Esse é o gente está motivo. onde agora nesse momento? Nesse momento que você está assistindo, a gente está na Grécia. Por isso que vocês estão assistindo um A gente episódio anunciou que a gravado. gente ia fazer essa viagem à Grécia há alguns podcasts Se atrás. você não garantiu, paciência, você não está com a gente agora. Na próxima Se você semana. está assistindo aqui, é porque você não está lá com a gente. Então, aproveite esse episódio. E a gente tá com o restante do grupo, né? É A isso. gente volta por os episódios ao vivo. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.